E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho a respeito de potenciação, um assunto super importante da matemática que vai servir também para te ajudar em vários outros assuntos da matemática, da física e da química. Espero que você goste. E se você gostar, faz aquele procedimento padrão, se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer esse canal crescer para mais e mais pessoas terem acesso a conteúdos de matemática, ok? Grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre potenciação. Vamos lá. Definições. Bom, primeiro, o que é uma potenciação? Dado um número real A e um número natural N, a gente tem as seguintes definições importantes. Primeiro, o que significa A elevado a N? É como a gente lê isso aqui, ó. A elevado a N nada mais é do que A vezes A vezes A vezes A N vezes. Ou seja, pegar um número e elevar esse número a N significa pegar esse número A e multiplicar esse número por ele mesmo N vezes. Isso para quando a gente tem um N maior ou igual a 2. Por exemplo, eu quero fazer 4 elevado ao cubo. O que significa 4 elevado ao cubo? Significa 4 vezes 4, que dá 64, por exemplo. Eu quero fazer, por exemplo, 6 elevado ao quadrado. Isso é 6 vezes 6, 36. E assim por diante, ok? Bom, quando a gente pega um número e eleva esse número a um expoente 1, o resultado é ele mesmo. Então, qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Por exemplo, 5 elevado a 1 é o próprio 5. Ok? Quando a gente tiver um número elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. E aí a gente faz uma restriçãozinha aqui para a gente não ter zero elevado a zero, que é uma indeterminação matemática. Então, todo número elevado a zero, desde que ele não seja zero, é igual a 1. Por exemplo, se eu elevar o menos 3 elevado a zero, ó, um número elevado a zero, independente dele ser positivo ou negativo, dá 1. Qualquer número elevado a zero dá 1. Ok? E quando o expoente for negativo, isso é super importante. Ó. O que a gente faz para desenvolver o A elevado a menos N? O que é A elevado a menos N? Todas as vezes que o expoente for negativo, a gente vai inverter a base, tá vendo? A base era A, ela fica 1 sobre A, e quando a gente inverter a base, o expoente que era negativo se torna positivo, ok? Então, A elevado a menos N é 1 sobre A elevado a N. Tá vendo que o A foi parar lá no denominador? Por isso que o A não pode ser zero, tá, pessoal? Não existe zero elevado a um expoente negativo. Essa fração não existe. Então, por exemplo, ó, vamos calcular aqui 3 elevado a menos 3. O que significa 3 elevado a menos 3? A gente tem que inverter o 3. O inverso do 3 é 1/3. E quando a gente inverter o número, o expoente que era negativo fica positivo. Pronto. Isso aqui vai dar 1 sobre 27. Ok? Legal. Propriedades. São as propriedades que a gente mais vai utilizar para resolver questões envolvendo potência, né? Então vamos lá. Dados os números reais A e B e os números inteiros M e N, a gente vai ter as seguintes propriedades. Primeira propriedadezinha, produto de potência de mesma base. Como é que funciona isso? Ó, imagina que eu tenho A elevado a N multiplicado por A elevado a M. O que a gente tem que fazer para resolver esse produto de potência de mesma base? A gente vai conservar a base A e vai somar os expoentes. Então, por exemplo, se a gente for calcular 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado, como é que a gente resolve isso? A gente conserva a base, que é 5, e soma os expoentes, ó, 3 mais 2. Isso acaba sendo 5 elevado a 5. Ok? Legal. Divisão de potência de mesma base. Como é que vai funcionar essa? Ó, A elevado a N dividido por A elevado a M. Como é que a gente faz para resolver isso? A gente vai conservar a base, que é A, e vai subtrair os expoentes, ó, N menos M. De novo, perceba que a gente tem lá o A lá no denominador, por isso que ele não pode ser zero. Né? A gente não pode fazer divisão por zero, né, pessoal? Então, pintou um denominador, sempre diferente de zero. Então, por exemplo, como é que a gente resolveria 7 elevado a 6 dividido por 7 elevado ao quadrado, por exemplo? A gente conserva a base, que é 7, e subtrai os expoentes. Vai ficar 6 menos 2. O resultado disso, 7 a quarta. Ok? Potência de um produto. Ó, como é que vai funcionar essa? Ó, imagine que a gente tem agora um produto, ó, A vezes B, e esse produto ele está elevado a N, tá vendo?
Então, A vezes B elevado a N. O que a gente pode falar sobre o A vezes B elevado a N? Basta a gente elevar cada uma das bases a N individualmente. Ó. A vezes B elevado a N é igual a A elevado a N vezes B elevado a N. Basta elevar uma por uma. Por exemplo, 2 vezes 5 elevado ao cubo. Isso é a mesma coisa de quê? 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Ok? Legal. Potência da divisão. Bom, se tem potência do produto, tem potência da divisão, né? Olha só o que a gente tem aqui, ó. A dividido por B elevado a N. O que a gente tem que fazer para resolver essa potência de uma divisão? Basta elevar um por um a N. Ó. A gente eleva o numerador a N e eleva o denominador a N. Ó. A gente chega em A elevado a N sobre B elevado a N. Novamente, a gente tem um denominador, então está aqui a imposição que ele não pode ser zero. Por exemplo, como é que a gente resolveria essa fração aqui? Ó? Essa fração 2/3 elevada, por exemplo, à quarta. O que é 2/3 elevado à quarta, pessoal? Seria 2 à quarta dividido por 3 à quarta. Pronto, é isso. Ok? Potência de potência. Essa propriedade é super importante. Ó, a gente tem uma potência aqui, ó, A elevado a N. E aí, esse A elevado a N está elevado a uma outra potência, ó, elevado a M. Como é que a gente faz para resolver uma potência de potência? A gente vai conservar a base, que é o A, e aí a gente vai multiplicar os expoentes, tá vendo? A gente está fazendo M vezes N aqui, ó. Beleza? Então, potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem isso aqui, ó. 2 elevado ao cubo, que por sua vez está elevado a 6. Como é que a gente resolve essa potência de potência? A gente vai conservar a base, que é 2, e vai multiplicar os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 18. Ok? Bom, uma observação muito importante é essa daqui. Ó. Imagine que você tem aqui ó, A elevado a M, que por sua vez está elevado a N. Isso daqui é uma potência de potência. Aqui o N ele é expoente do A elevado a M. Isso é diferente disso aqui, pessoal. Ó. A elevado a M elevado a N. Essa segunda potência aqui, ó, que são diferentes essas duas, aqui o N ele é expoente só do M. Isso daqui ó, a gente chama de potência sucessiva. Isso aqui é uma potência sucessiva. Diferente dessa daqui, que é uma potência de potência, ok? E como é que a gente faz para resolver uma potência sucessiva? A gente resolve de cima para baixo. Quer ver? Por exemplo, eu tenho que resolver isso aqui, ó, 2 elevado ao quadrado elevado a 3. Como é que a gente faz para resolver isso? A gente vai manter o 2 aqui, ó, e aí a gente vai resolver essa potência. Ó. O que significa 2 elevado ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. Então aqui ó, vai dar 2 elevado a 8. Ok? Diferente disso, né? 2 ao quadrado elevado ao cubo dá uma outra coisa, né? Que a gente vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Ó. E isso aqui vai dar 2 à sexta. Tá vendo? Realmente são coisas diferentes. Beleza? Vamos praticar? Então, olha só. Simplificando essa fração aqui, qual o resultado que a gente vai obter? Vamos lá, vamos resolver, né? Bom, tá vendo que todos os expoentes aqui, eles são negativos? Se os expoentes são negativos, a gente vai ter que inverter, então, as bases. Então, ó, o que é 2 elevado a menos 2? É 1 sobre 2 elevado a 2. O que é 4 elevado a menos 3? É 1 sobre 4 elevado a 3. Legal. Sobre... O que é 4 elevado a menos 2? É 1 sobre 4 elevado ao quadrado. E o que é 8 elevado a menos 2? É 1 sobre 8 elevado a 2. Ok? Então agora vamos resolver cada uma dessas potências. O que é 1 sobre 2 elevado ao quadrado? Ó, eleva o numerador, dá 1. Eleva o denominador, 2 ao quadrado, 4. Mais 1 quarto elevado ao cubo. Eleva o numerador, 1 ao cubo, dá 1. Eleva o denominador, 4 ao cubo dá 64. Vamos para de baixo. 1 ao quadrado dá 1. 4 ao quadrado dá 16. E por último, 1 ao quadrado dá 1. 8 ao quadrado dá 8 vezes 8, 64. E aí agora, pessoal, nós temos que somar essas frações, né? E nós temos que tirar o mínimo. Qual é o mínimo entre 4 e 64? 64. 64 dividido por 4 dá 16. Vezes 1, 16. 64 dividido por 64 dá 1. Vezes 1, 1. O mínimo entre 16 e 64, 64. 64 dividido por 16 dá 4. Vezes 1, 4. 64 dividido por 64 dá 1. Vezes 1, 1.
E aí a fração de cima vai ficar 17 sobre 64. A fração de baixo vai ficar 5 sobre 64. Ó, a gente está diante de uma divisão de potência de mesma base. Como que a gente resolve isso? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando a gente fizer isso, ó, 64 a gente simplifica com 64. Sobrou então 17 sobre 5, letra E. Legal, né? Vamos fazer outro? Olha só. Dados. X ao quadrado é igual a 88 à sexta. Y ao cubo é igual a 88 à sétima. Z à quarta é igual a 88 à oitava. A gente quer saber quanto que é x vezes y vezes z elevado a 12. Pessoal, então vamos resolver? Olha só. X vezes y vezes z elevado a 12 é igual. Como é que a gente desenvolve isso? X elevado a 12 vezes y elevado a 12 vezes z elevado a 12. Ok? Agora a gente tem que olhar as informações que foram dadas para a gente. Ó. A gente sabe que x ao quadrado, a gente sabe o valor do y ao cubo e a gente sabe o valor do z à quarta. Então nós vamos trabalhar com essas potências aqui em cima das informações que foram fornecidas para a gente. Tipo assim, ó, o x elevado a 12, eu vou aproveitar esse x ao quadrado, aí eu vou escrever o x elevado a 12 assim, ó, x elevado ao quadrado elevado a 6, para a gente aproveitar o valor do x ao quadrado que foi dado, tá vendo? Então eu desmembrei essa potência aqui numa potência de potência. Aqui a gente tem y ao cubo, então esse y a 12 eu vou fazer assim, ó, y elevado ao cubo elevado a 4. Porque aí a gente pode aproveitar o y ao cubo que foi fornecido para a gente. E o z elevado a 12, a gente pode falar que é z elevado a 4 elevado ao cubo, para a gente aproveitar o z à quarta. Ok? Agora, no lugar desse x ao quadrado, a gente pode colocar 88 elevado a 6, que por sua vez está elevado a 6. Então eu substituí esse x ao quadrado pelo 88 elevado a 6. No lugar desse y ao cubo, eu posso colocar 88 elevado a sétima, que por sua vez está elevado a 4. No lugar do z à quarta, eu posso colocar 88 elevado a 8, que por sua vez está elevado a quanto? Elevado a 3. Continuando. Questão boa, né, pessoal? E aí nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui nós temos uma série de potências de potência. Então vamos resolver uma por uma. O que é 88 à sexta? A sexta. Conserva a base e multiplica os expoentes. 6 vezes 6, 36. Outra potência de potência. Conserva a base 88 e multiplica os expoentes. 7 vezes 4, 28. Outra potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 8 vezes 3, 24. Então agora a gente tem um produto de potência de mesma base, né, pessoal? Nós vamos conservar a base e vamos somar os expoentes. Então, ó, 36 mais 28 mais 24, começa por aqui, ó. 36 mais 24 dá 60. 60 mais 28 dá 88. Então, o resultado dessa questãozinha é 88 elevado a 88. Valeu, um abraço.